O que de mais extraordinário aconteceu na sua vida esse ano? Você já parou para você pensar nisso? Já estamos no final do ano, na verdade, inaugurando o último mês, o mês de dezembro. Você já está vendo a igreja enfeitada. E esse que é o nosso último mês no calendário da igreja cristã é o começo de todo um ano litúrgico que começa no período do Advento, que são as semanas que antecedem o Natal. Vocês já viram que as nossas cores mudaram, o azul é a cor do Advento, período este em que nós refletimos e meditamos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é período também para nós avaliarmos a nossa vida e vermos o que Deus fez e o que de extraordinário Deus fez com você. As coisas extraordinárias, elas são extraordinárias porque elas acontecem de forma, muitas vezes, inesperada dentro do nosso ordinário. E na nossa igreja nós costumamos falar sobre a experiência do ordinário, mas como o extraordinário muda essa nossa rotina, que às vezes é uma rotina repetitiva, uma rotina muitas vezes sem graça, e você fica às vezes sem o senso de propósito, mas de repente Deus faz alguma coisa que reaviva o seu coração e que dá um impacto novamente para você seguir em frente. Bom, gente, nós estamos terminando o ano, todo mundo está terminando cansado, todo mundo está terminando com um monte de coisa, mas é um momento em que Deus quer nos impactar novamente, e Ele faz isso por meio da sua palavra e pelo extraordinário, mais extraordinário que pode ter acontecido, que é o milagre da encarnação, o mistério da encarnação, que nós falaremos em diversas perspectivas, por diversos olhares sobre o Natal, por alguns personagens do Natal que são importantes. E o primeiro deles, e a primeira delas, aliás, é Maria, quando nós vamos falar hoje especificamente de como o extraordinário acontece dentro do ordinário. Portanto, queria que vocês abrissem ou ligassem a Bíblia de vocês no texto de Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Um texto bastante conhecido, mas um texto que vai falar muito aos nossos corações. Acompanhe a leitura. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim." Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso se sou virgem?" E o anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus." Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Então o anjo a deixou. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por hoje, início do Advento, em que nós temos mais uma vez a oportunidade de refletirmos sobre o grande mistério do fato mais extraordinário que aconteceu na história da humanidade, que é o Deus vivo, encarnado, vir ao nosso encontro, vestir as nossas vestes e viver no meio de nós. E ao refletirmos sobre a história de Maria, tua serva, que nós possamos também experimentar esse extraordinário acontecer em nossas vidas, para que o nosso ordinário seja definitivamente transformado.
E é assim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar na bomba que o anjo Gabriel estourou sobre a cabeça de Maria? O anjo vem com aquela saudação: Maria, tudo bem com você? Você foi agraciada por Deus. E você pode pensar assim: nossa, que coisa, né? O que deve ser isso? O fato de um anjo aparecer já é alguma coisa meio que sobrenatural e surpreendente. Já imaginou o pastor aparece na sua casa inesperadamente? O que você vai pensar? Você vai pensar que você fez alguma coisa de errado, com certeza. Porque para o pastor vir aqui, imagina um anjo visitar a sua casa. A graça de Deus te alcançou, Maria. E Maria esperando, será que eu vou ganhar muito dinheiro? Será que eu vou ser próspera? Será que realmente aquilo que eu planejei na minha vida vai dar certo? Porque se o anjo veio... E o anjo dá aquela notícia que toda mulher gostaria de receber, principalmente as mulheres virgens, né? Você vai ter um bebê. Você vai ter um bebê. Como assim eu vou ter um bebê? Não, esse bebê vai ser o filho do Altíssimo. Mas a questão é, você vai ter um bebê. E a Maria pergunta, mas eu não entendi. Você pode desenhar para mim? Porque eu sou virgem. Assim... fisiologicamente tem alguma coisa de errado aí. Essa notícia foi uma notícia extraordinária que aconteceu no meio de uma vida ordinária, de uma mulher comum. Embora nós não consideremos Maria como corredentora, ou nós não consideremos Maria como tendo algo a mais do que as Escrituras elas nos falam a respeito dela, nós com certeza temos a certeza de que Maria foi uma mulher muito, muito, muito abençoada. E dentre todas as mulheres, Maria foi a mais abençoada porque ela teve o privilégio de carregar no seu ventre, durante 9 meses, o Filho de Deus. Mas de Maria nós não sabemos muita coisa. Nós sabemos que Maria era uma mulher normal, que estava já prometida em casamento a José. E aí nós temos um grande problema, porque como que eu vou ficar grávida de alguém que não é o meu noivo? E ser noivo na época dos judeus, na época do Novo Testamento, era quase um casamento, porque para você desfazer o noivado, você precisava dar carta de divórcio. Então você imagina a comoção social que essa gravidez poderia trazer? As suspeitas que Maria poderia receber? E José? Bom, José, o reverendo Leiton vai falar semana que vem. Mas José também ficou com um problema muito grande nas mãos, que ele resolveu, mas não é uma situação confortável. Mas a graça de Deus, o extraordinário de Deus, às vezes vem dessa forma, de uma forma intensa e inesperada, mas da mesma forma que ela é intensa e inesperada, ela é proporcionalmente também transformadora. Porque Maria nunca mais foi a mesma. Maria, uma mulher que experimentou o extraordinário no seu cotidiano. O texto nos aponta para algumas reflexões que nós podemos fazer sobre Maria, a reação dela e como ela recebeu e experimentou esse extraordinário. Em primeiro lugar, o extraordinário de Deus antes revela que o nosso ordinário é humilde, miserável. Nós somos pessoas normais, mergulhados em pecado e que precisa de alguma maneira da graça de Deus para que nós sejamos reavivados, para que nós sejamos desafiados, impulsionados a viver de uma forma diferente. E veja que ao receber a notícia do anjo, Maria tem reações meio que normais de se imaginar que uma pessoa tenha. Versículo 29 diz que Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar aquela saudação. Ela ficou perturbada.
ela ficou meio que reflexiva. O que será que o anjo do Senhor quer comigo? Escancarando os seus temores, escancarando a sua falta de conforto em relação ao sobrenatural. A sua falta de habilidade em lidar com a presença de Deus e a graça de Deus, que é também o desconforto que nós temos diante do Senhor, de lidarmos com as coisas maravilhosas que Ele tem a nos oferecer. O nosso pecado nos torna pessoas desconfortáveis diante da presença de um Deus maravilhoso. O nosso pecado nos faz olhar muito mais para algo ou para aquilo que nos seja útil, uma visão utilitarista da vida, do que uma vida voltada para cumprir a vontade de Deus. E Maria também, ao receber essa mensagem, pergunta para o anjo: como que acontecerá isso se sou virgem? Uma moça, uma donzela, que não tem lá tanta relevância social. Praticamente, gente, Maria era uma adolescente. Frágil, que dependia dos pais, que estava colocando a sua esperança numa nova vida com o casamento. Maria não nos é retratada como alguém que tenha uma capacidade anterior de espiritualidade, de piedade. Nós não sabemos o que aconteceu com ela. Nós sabemos que as inquietações que ela traz à tona mostram que ela era uma pessoa normal. E que, à luz da graça de Deus, olhou para a sua humildade, olhou para o seu estado de dependência de Deus. Queridos, quando nós somos expostos ao extraordinário de Deus, imediatamente nós olhamos para nós e nós concluímos que nós não merecemos a graça de Deus. Nós concluímos que nós não sabemos lidar com aquilo que Deus dá em nossas mãos. Mas também nós sabemos que nós precisamos daquilo para que de alguma maneira a nossa vida seja transformada. Maria reconhece a sua humildade. E a humildade nos faz ter uma visão mais clara da grandeza de Deus. Nos faz ter uma consciência mais exata do quanto nós precisamos desse Deus manifesto de forma extraordinária no meio do nosso ordinário tão miserável, muitas vezes. Mas também, uma vez que esse extraordinário é revelado a Maria, uma vez que esse extraordinário é revelado a Maria, nós temos aí a prova clara de que Deus, Ele gosta de visitar o seu povo de forma pontual, mas de forma especial, intensa, de maneira que aquela experiência se torna numa experiência transformadora do ordinário que se expande para toda a sua vida. No versículo 30 diz: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Ou seja, o anjo não veio para trazer um juízo para Maria, porque quando o anjo vem, de duas uma, ou é para matar, ou é para trazer uma mensagem, potencialmente abençoadora. Então, você foi agraciada por Deus, ufa, pelo menos não vou morrer, mas e aí? O que vai acontecer comigo? E o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer de você será chamado Santo Filho de Deus, pois nada é impossível para Deus. Nunca aquela mulher imaginaria que algo tão extraordinário poderia acontecer com ela. O Filho de Deus nascer por meio dela. O impossível de Deus acontecer com ela. O extraordinário de Deus acontece também nas nossas vidas, quando nós somos expostos à graça de Deus, quando o Senhor Jesus passa a habitar no nosso coração. E da mesma maneira que o Espírito Santo
cobre Maria para que Jesus fosse gerada nela, o Espírito Santo também está em nossos corações, como a presença perspectível, real de Cristo em nós, e essa presença extraordinária é dentro de uma pessoa tão comum como eu e você. Você já parou para pensar no tamanho do milagre que é isso? Você carregar a presença de Jesus. E você sabe quem você é. Uma pessoa tão falha, tão limitada. Mas Deus escolheu habitar em você para que essa experiência sobrenatural da habitação divina em você possa te transformar de dentro para fora, completamente. O extraordinário visita o ordinário. Deus visita o seu povo. Deus cumpre o propósito estabelecido por Ele naqueles que Ele de antemão conheceu. Maria vai cantar depois no seu hino de gratidão ao Senhor, lembrando que Deus se lembrou das promessas que outrora fizera aos antepassados e trouxe o cumprimento real pelo nascimento de Jesus. Esse Jesus também que habitando dentro de nós é o cumprimento de Deus, de todas as promessas em nós. O extraordinário visita o ordinário, e esse é o ponto mais importante do Natal que nós celebramos. Deus se fez homem e habitou no meio de nós. Deus morreu por nós, ressuscitando ao terceiro dia, para que Ele também pudesse habitar em cada um de nós. De forma que, uma vez que nós temos contato com o extraordinário, o nosso ordinário passa a ser, cada dia, uma experiência diferente, uma experiência transformada. Você pode estar pensando que você vive uma vida simples, sem muitas emoções, mas Deus, Ele nos visitou com o extraordinário, com o fato mais extraordinário da história, ao fazer com que Cristo, seu Filho, habite em nossos corações. O texto também nos diz como que Maria reage a esse ato extraordinário de Deus. Porque se nós temos a importância daquilo que Deus faz em Cristo Jesus, enviando o seu Filho por meio daquela mulher humilde, nós temos também a reação dessa mulher humilde a essa graça incalculável e imensurável. No mundo espiritual, tanto quanto no mundo físico, vale a lei da ação e da reação. Toda ação gera uma reação. Então a graça de Deus, extraordinária, também gera uma resposta extraordinária. Uma resposta exponencial, uma resposta intensa a esse ato. E nós vemos no versículo 38, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Diante do extraordinário de Deus, a única reação que nós podemos oferecer de volta ao Senhor é obediência. Mulheres, se coloque no lugar de Maria. É ou não é difícil você obedecer aquilo que o anjo está falando? Porque você está entre a cruz e a espada, né? Se você falar não para o anjo, aí você está em maus lençóis. Então você tem que dar uma resposta positiva. Mas a que custo? Você já calculou o custo do sim de Maria? O custo foi a própria vida de Maria. Porque Maria, ao gerar o Salvador, ela nunca mais viveria uma vida normal, como qualquer outra mulher. Depois que o seu filho, Jesus Cristo, aos 30 anos, foi para o seu caminho ministerial, quantas vezes Maria deve ter sofrido com as repercussões
do ministério de Jesus, inclusive dentro da família, porque muitos dos seus irmãos consideravam Jesus inclusive louco. Quando Jesus morreu e Maria estava aos pés da cruz, chorando a morte do Filho de Deus, mas também aquele que foi gerado por ela. A resposta obediente ao extraordinário é uma resposta também extraordinária. Mas o extraordinário das nossas respostas não está na nossa capacidade de oferecer a Deus respostas extraordinárias, mas no próprio Deus extraordinário que muda o nosso ordinário, de forma que as nossas respostas a Deus sejam respostas intensas, respostas valiosas, preciosas, que colocam à disposição do Senhor, inclusive, a nossa vida. Nós obedecemos muitas vezes para recebermos a recompensa. Mas, nós já falamos isso no começo do ano, o pastor Danny Ortland, ele tem uma frase que é assim: a obediência já é a recompensa. Obedecer já é você ser recompensado, porque é um privilégio obedecer ao Senhor. Porque somente a graça de Deus nos tira do lamaçal do pecado e nos capacita a respondermos ao Senhor de forma positiva, algo que sem Deus nós nunca poderíamos ter a capacidade de fazer. Sem a ação do Espírito Santo que já estava agindo sobre Maria, Maria não poderia dizer: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Deus, eu estou aqui. Faz o que o Senhor quiser comigo. E é essa resposta corajosa, valente, ousada, porém possível, que o Senhor, diante do extraordinário da encarnação, quer que nós também ofereçamos de volta a Deus. Natal é a narrativa de como Deus estabelece a sua vontade por meio de Cristo Jesus e como as pessoas se submetem a esse plano de Deus. Várias pessoas, Maria, José, os pastores, os magos, quantas pessoas que fazem parte desse enredo todo, que não ofereceram ao Senhor a sua resposta mais sincera e a resposta mais natural. Porque é natural entregar uma resposta extraordinária diante do extraordinário que acontece diante de nós. E afinal, o que Deus quer fazer? Revelando o seu extraordinário em nós. E como que esse extraordinário pode ser manifesto em nossa vida cotidiana, no nosso ordinário? O Natal é a narrativa da invasão do extraordinário sobre o nosso ordinário miserável. Quando nós celebramos o Natal, nós celebramos a vinda de Jesus Cristo, que veio sem que nós pedíssemos por Ele. Ele veio porque Deus assim determinou. Ele veio para a nossa salvação. Ele veio porque Ele sabia que nós não teríamos capacidade de pedir pelo seu auxílio. Então, Ele deu o primeiro passo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A narrativa do Natal é esse extraordinário acontecendo em um lugar tão simples, sem nenhum luxo. A manjedoura, no caminho para Belém, com um casal completamente sem importância até então. Nesse ordinário miserável, a luz do Senhor brilha. No nosso ordinário miserável, a luz do Senhor também quer brilhar. Você tem se sentido longe de Deus ou em um estado complicado? Você tem sentido que esse ano foi um ano tão complicado para você, você viveu muito aquém daquilo que você poderia viver para Deus. E você muitas vezes vem culpado à igreja ou encara Deus de uma forma muito, difícil. Saiba que a graça de Deus te visita também hoje por meio desse Jesus,
que nasceu há 2000 anos atrás, mas também que habita hoje vivo em nossos corações. Você tem se sentido dessa forma? Coloque sua vida diante do Senhor, para que essa graça extraordinária possa mudar o seu ordinário. E quando esse extraordinário acontece em nossas vidas, a resposta mais natural é uma resposta efusiva, intensa, uma resposta que faz com que você abra os 2 braços e diga: que o Senhor faça comigo o Senhor quiser. Me leva para onde o Senhor quiser. Me dá o que o Senhor quiser. Me usa da forma que o Senhor quiser. E esse ato desprendido que só Deus pode fazer em nós é aquilo que biblicamente nós chamamos de obediência. Porque a melhor resposta que você pode dar a Jesus em preparação para esse Natal é o seu coração obediente e bem disposto. Como Maria, o convite do texto é que você experimente o extraordinário. E o que é esse extraordinário? Esse extraordinário tem nome: Jesus de Nazaré. Ele tem residência fixa, que é o seu coração. Ele tem função clara: Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nascido humilde, mas que hoje, glorioso, reina e um dia virá, para que nós deixemos de viver no mundo extraordinário e passemos a viver na nova criação, onde o ordinário nunca mais existirá e tudo só será extraordinário. Como Maria, experimente o extraordinário que transforma definitivamente o seu ordinário. Que a luz de Jesus possa iluminar a sua vida, moldar o seu caráter e dar sentido a cada decisão, a cada ação que você toma, no cotidiano, no trabalho, na família, na rua, ao dirigir, ao dormir. Que essa presença de Jesus possa dar sentido à nossa vida. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo maior extraordinário, que foi Jesus, o Filho de Deus, ser enviado por nós, pecadores. Obrigado porque Jesus, nascido de mulher, e tendo sido crucificado na cruz, Ele ressuscitou para nos salvar. E que a luz do Senhor, em cada um de nós, possa nos dirigir a vivermos o Teu extraordinário em meio à rotina e ao ordinário das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.